piores fases, na sua maior angústia, ele escreveu 2 salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51. No Salmo 32, de 2 a 5, ele estava sentindo o peso da mão de Deus, porque ele estava escondendo de Deus o seu pecado. Ele estava se calando diante de Deus pelo seu pecado. E a mão de Deus estava pesando sobre ele, e ele falou que o vigor dele chegou ao fim. E os ossos dele se secaram.
Muito bom dia a todos vocês que estão vendo esse vídeo nesta manhã. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de nós e que o Espírito Santo esteja nos mostrando e nos direcionando, para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos vindo de uma série de vídeos a respeito da igreja de Corinto e seus problemas. A igreja de Corinto era uma igreja forte na época do apóstolo Paulo, mas era uma igreja extremamente problemática. Era uma igreja que enfrentou muitos problemas e tinha muitas dúvidas e questionamentos que o apóstolo Paulo tratou de abordar nesta primeira carta. E essa primeira carta, então, foi escrita com esse propósito, abordar esses problemas. O primeiro problema que foi levado para Paulo, na sua terceira viagem missionária, a família de Cloé, que era uma família da igreja de Corinto, chegou até Éfeso e contou e relatou para Paulo que um grande problema que estava havendo na igreja de Corinto era a divisão da igreja. Paulo tratou esse problema nos capítulos 1, 2 e 3 de 1 Coríntios. O segundo problema era a imoralidade que estava havendo dentro da igreja de Corinto
e que não estava sendo tratada nem disciplinada. Então, Paulo tratou dessa questão, desse problema no capítulo 5. No capítulo 6, Paulo trata de um problema também que estava acontecendo na igreja de Corinto, que era o litígio entre os irmãos, eram irmãos desonestos que estavam trazendo dificuldades, né, e quebras de relacionamentos, então, na igreja de Corinto. As questões que ele tentou abordar aí foi no capítulo 1 ainda, sobre o batismo, nós falamos sobre isso, o que Paulo pensava a respeito do batismo. No capítulo 3 ele fala a respeito dos galardões, e agora ele vai falar sobre a questão do casamento, que era uma dúvida que os coríntios tinham e escreveram para Paulo para perguntar sobre isso. Então, era uma dúvida que a igreja de Corinto tinha. Como diz aqui no capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, capítulo 7, todo de 1 Coríntios, Paulo vai estar dando então uma alinhavada a respeito da questão do casamento. E a pergunta é: casar ou não casar? Eis a questão. Esse estudo não tem por objetivo impor nenhuma ideia, nenhuma opinião a respeito disso, mesmo porque quem julga todas as causas e todas as coisas é o Senhor. Mas para nos fazer refletir, né, como estamos sendo direcionados nessa questão do casamento, que hoje em dia está sendo muito vulgarizado, muito banalizado, saindo do propósito inicial de Deus, que Deus instituiu lá no livro de Gênesis. Então vamos ver o que Paulo fala a respeito do casamento. E aqui nós vamos citar alguns textos, né, de Jesus, do próprio Senhor Jesus, e o que Paulo então coloca como pensamento dele, como mandamento, como conselho. Vamos lá. O primeiro grupo é o grupo dos solteiros, né? Solteiros e viúvos. E Paulo já fala logo um problema que poderia estar acontecendo em Corinto, que é a prostituição, a fornicação. A fornicação é todo tipo de pecado sexual, incluindo o adultério, prostituição, libertinagem, apelo à sensualidade, namoros imorais, etc. Então, tudo que apela ao pecado sexual está dentro dessa palavra fornicação, né? Então, nós vamos entender que Paulo está sendo zeloso com a igreja e o corpo de Cristo. E ele fala o seguinte: não se prostituam. Ele está falando para os solteiros e para os viúvos. Então, vamos lá. No capítulo 7, versículo 2, ele diz o seguinte: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. E no versículo 8, ele diz o seguinte: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E quando Paulo fala aqui que fiquem como eu, está dando uma indicação de que naquele momento ele não se fazia acompanhar de uma companheira. Então, Paulo estava dando um conselho aqui para que não se casassem, se não pudessem se conter, então que se casassem. Mas o conselho de Paulo era que não se casasse. Alguns estudiosos entendem que Paulo ele já tinha sido casado, porque para ser membro de um sinédrio ele tinha que ser casado. Outros já não entendem dessa forma, não indicam que Paulo claramente fazia parte de um sinédrio, né, como está descrito lá no livro de Atos, mas que ele se encontrava solteiro. E outros já defendem até de que Paulo tinha sido casado e que naquele momento ele estava viúvo.
Mas o fato é, e depois mais na frente a gente pode entrar nessa questão, né, do casamento desfeito entre uma pessoa convertida e outra não, pode ser que Paulo se encaixasse nessa questão, né? Um pouco mais lá na frente a gente vai lembrar esse fato. Mas o fato é que Paulo naquele momento não estava casado. Então, quando ele fala que permaneçam como eu, é para permanecer do jeito que está, solteiro ou viúvo. Mas se não podem se conter, se os apelos, né, da sexualidade forem maiores, então que deveriam se casar. É melhor casar do que viver abrasado, que diante de Deus a prostituição é pecado. E abrasar significa prostituição. Então, nesse caso, então, Paulo orienta que se casem. Paulo não era contra o casamento. Ele aqui faz várias orientações para os casados, para os solteiros. O que Paulo estava tentando mostrar é que em algumas situações é melhor não se casar. E nós vamos ver, né? Qual situação seria essa? Por exemplo, a pessoa que tem um chamado ministerial, enquanto solteiro. Vamos lá, então, ver o que Paulo fala nos versículos 32 a 35 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Eu bem que quisera que vocês estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas aquele que é casado, ele cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e em como agradar o marido. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na frente, mas vamos ver o que Jesus disse em Mateus 19. Mateus 19, de 10 a 12. Jesus falou o seguinte: disseram então seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles que foi concedido, porque existem eunucos que nasceram eunucos. Existem os eunucos que foram castrados pelos homens, e existem eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Em outras palavras, Jesus está falando a mesma coisa que Paulo aqui. Existem pessoas que decidiram não se casar para servir melhor ao Senhor. Presta atenção, eu estou falando de serviço, estou falando de obra de Deus, eu não estou falando de Deus. E aí entra aqui aquela prioridade, né, que nós temos sempre falado no curso de casais. A nossa maior prioridade de todo homem, de toda mulher, em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os lugares, é Deus. Segundo, família. E dentre a família, a prioridade é o cônjuge, não os filhos. Terceiro lugar, trabalho. Então, não adianta eu querer trabalhar na obra de Deus, que está em quarto lugar aqui, se eu não tenho como sustentar a minha família. Então, se eu decidir casar, a prioridade seria essa: Deus, família, e dentre família o cônjuge é mais importante do que os filhos, o nosso trabalho secular, aquele que vai trazer o sustento para dentro de casa, e depois a obra do Senhor. Então, o que a gente vê é que existem muitas inversões aí. Pessoas que dizem que têm um chamado, que são chamados por Deus, que se casam e depois querem fazer a obra, ficam no conflito entre a obra de Deus e a família. Eu sinto dizer que por aqui, pelo que Paulo está falando, ele está dizendo que a família, nesse caso, é prioridade. Então, Paulo não condena o casamento, mas uma vez casados, temos que dar à família a atenção que Deus dá. Temos que dar ao nosso cônjuge aquilo que Deus falou lá em Gênesis. Então, ele diz aqui no versículo 33
Mas o que é casado cuida das coisas deste mundo, em como há de agradar a mulher. A solteira, no versículo 34, diz: cuida das coisas do Senhor para ser santa, e em como agradar o marido, e cuida das coisas desse mundo, ou seja, as coisas do lar, dos filhos, né, das lutas. É uma bênção o casamento, é uma bênção o casamento, desde que nós tenhamos a visão correta do casamento, que hoje está tremendamente banalizada, hoje está tremendamente deturpada o casamento. Deus é um Deus que, quando une, Ele não quer que haja separação. Então, se você teve um chamado de Deus, Deus não vai permitir que você tenha um casamento destruído. Então, o casamento para Deus é prioridade. Na escala de Deus, o casamento vem logo abaixo de Deus. A gente não pode confundir Deus com obra de Deus. Deus é sempre o primeiro nas nossas vidas, mas a obra de Deus, uma vez casado, está em quarto lugar. Você gosta ou não goste, mas é assim que a palavra fala. Então, esse negócio assim, eu tenho um chamado, mas a minha esposa não teve o chamado, presta atenção. Para Deus, a prioridade é agora a sua família e a sua esposa. Você não vai ter um ministério bem-sucedido se a tua esposa não compartilhar com você desse ministério. Se você sente muita tristeza porque você não está podendo exercer um chamado que você acha que recebeu de Deus, é bom orar sobre isso, colocar os joelhos no chão e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A primeira igreja sua é a sua casa, a sua esposa, o seu marido e os seus filhos. A primeira obra que temos é da nossa família. Bom, então nós falamos sobre o que Paulo e Jesus falaram a respeito da pessoa que tem um chamado para servir ao Senhor. Então, Paulo, ele dá uma orientação e um conselho: olha, é melhor que não se case. E ele diz isso no versículo 35. Eu digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração nenhuma. Então, para que não haja distração nenhuma, Deus fala através do apóstolo Paulo que é melhor, então, não se casar se você tem um chamado ministerial, para se dedicar totalmente à obra do Senhor sem distração. Quando se casam, a prioridade passa a ser o cônjuge, depois de Deus. Então, nesse triângulo de prioridades, Deus está lá em cima, no topo, família, na família o cônjuge e os filhos, né? O cônjuge em primeiro lugar, os filhos, o seu trabalho secular para você ter o sustento, porque não adianta nada você trabalhar na obra de Deus e a sua família está sofrendo e padecendo necessidades, e depois o seu trabalho na obra do Senhor. É uma palavra difícil para muitos, que às vezes já se encontram, né? Mas a oração é para que Deus toque no coração do seu cônjuge, para que ele compartilhe dessa obra junto com você, do chamado junto com você. Porque senão o seu ministério está fadado a um fracasso. Bom, depois ele se refere aos viúvos, no versículo 39 e 40. Ele fala o seguinte: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, ele diz o seguinte: você está livre, seu marido ou sua esposa morreu, você está livre, mas se tiver de casar, que se case com o servo ou serva do Senhor. Porque que comunhão há da luz com as trevas? Se você buscar um casamento ou um novo casamento com jugo desigual, não existe nenhuma hipótese desse casamento estar certo diante de Deus, porque você tem os seus princípios na palavra e o seu cônjuge não vai ter esses mesmos princípios e vai sempre puxar
para o lado dele. Então, terão brigas e confusões. Então, que o casamento, se tiver que acontecer, seja de solteiro, seja de viúvo, que aconteça no Senhor. Que Deus seja o centro deste casamento. Que Jesus seja a pedra fundamental desse lar que será formado. Então, nós vemos aqui, palavras de orientação aos solteiros que têm chamado ministerial e aos viúvos. E solteiros, não brinquem com o casamento. Se está partindo para uma prostituição, um sexo ilícito, um sexo antes do casamento, acerte a sua vida com Deus, né? Para que você não seja encontrado de uma forma errada diante do Senhor. Agora vamos partir para os casados. Bom, já casou, não tem mais jeito, já está lá. Eu costumo falar no curso de casais, casou, não tem mais jeito. Agora é trabalhar com as dificuldades e os problemas que vão surgindo, né? Muitas vezes, dificuldades e problemas que não foram tratados antes do casamento e que começam a surgir depois do casamento. Bom, se você se considera um verdadeiro cristão ou cristã, a ordem como um mandamento, que não se separem. Então vamos ver lá no versículo 10 e 11 do capítulo 7. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. E o versículo 11 diz o seguinte: se porém se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Olha só, eu não quero aqui dizer que o seu casamento não foi feito no Senhor, se foi feito no Senhor, se você frequentava uma igreja quando casou, mas realmente não tinha noção do que era uma verdadeira conversão e se separou. Bom, o fato é que hoje você está tendo essa palavra. E a partir de hoje, não existe mais uma justificativa para que você queira se separar do seu marido ou da sua esposa, que é um cristão ou uma cristã. É lutar pelo casamento, é acertar as arestas, é aparar tudo que está errado para ter um casamento que honre e glorifique o nome do Senhor e uma família que possa ser uma família abençoadora. Então, Paulo diz assim: se você já conhece Jesus, se o seu marido ou sua esposa também já conhecem a Jesus, que não se separem. Mas, se por algum motivo, por uma incompatibilidade, alguma coisa os levarem a separar, e no mundo de hoje está muito banalizado os motivos, olha o que Paulo fala, e eu entendo aqui que é como um mandamento, não como uma forma dele pensar, porque aqui ele começa falando: mando não eu, mas o Senhor, é o mandamento de Deus, que se separar, que não se case novamente, ou que no máximo se reconcilie com seu cônjuge. É o que ele disse aqui: se porém se separar, no versículo 11, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o marido ou com a esposa, e que o marido não deixe a sua mulher. Ou seja, a orientação de Paulo aqui é que não haja separação, mas se houver, você que é um cristão, você que é uma cristã, está preparado para não se casar novamente? Em Marcos, capítulo 10, versículos 11 e 12, e em Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9, tanto em Marcos como em Mateus, Jesus fala a mesma coisa. Olha, no início não era assim. O que uniu Deus não separa o homem. Mas por causa da dureza do coração, e ele respondendo uma pergunta que os fariseus fizeram para ele, Moisés então permitiu a carta de divórcio. Mas eu digo para vocês que essa carta só tem validade diante de Deus se for por causa de adultério. Não é por causa de qualquer motivo.
Por isso que Paulo fala que, olha, se separar por causa de um outro motivo que não seja adultério, né, que não se case de novo. Ou, no máximo, que se reconcilie com seu marido ou com a sua esposa. Então, Jesus está sendo muito claro com relação a isso. Meus queridos, eu não estou querendo aqui colocar peso na vida de ninguém. Eu sei que existem muitos casos, e existem casos e casos diante de Deus. E Deus vai julgar cada um. Que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. De repente, depois de um certo tempo de igreja, você teve entendimento do que era casamento, mas já estava separado. Então, não tem como mais voltar atrás. Mas, se porventura você está me ouvindo hoje, pensa em se separar, e se o seu cônjuge também é um cristão, orem muito a respeito disso. Porque Paulo fala que vocês devem permanecer do jeito que estão. Quem está casado, não procure separar-se. E nós vamos falar sobre isso depois, no finalzinho desse estudo. Um dos cônjuges não é cristão. Então vamos lá. Eu estava falando a respeito dos dois serem cristãos. Agora, um dos cônjuges não é cristão. O que acontece? Acontece que às vezes a mulher ou o marido se converte depois de casar. Qual é a orientação de Paulo, então, com relação a isso? Está nos versículos 12 a 17 do capítulo 7. Mas aos outros, digo eu, não, Senhor. Agora é um conselho de Paulo. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente, se ele consente em habitar com ela, não o deixe. E no versículo 17, ele diz, e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Ou seja, Paulo podia estar também nessa situação, né? Eu falei que Paulo poderia ser solteiro, que Paulo poderia ser um viúvo. Mas ele poderia estar nessa situação, depois da sua conversão, a mulher não quis mais saber dele, né? Não consentiu, né, em continuar casado. Então, Paulo fala o seguinte, olha, se um dos cônjuges não é cristão, e se ele não consente, então que se separe, está nos versículos 15 e 16. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, pois nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus os chamou para a paz. E o versículo 16 diz o seguinte, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Paulo entende-se que se o descrente consente em habitar com a mulher crente, ela jamais será impura, porque ela se converteu depois. Ela não está sendo, de forma nenhuma, uma pessoa leviana com Deus, né? O marido está consentindo, o marido permite que ela seja uma cristã, né? E dessa forma, com o bom procedimento dela, ela pode levar o marido à salvação. Ou ele pode levar a esposa à salvação. E aí é que eu chamo a atenção para a nossa prudência, para a nossa sabedoria, né, no trato dessas coisas. Porque existem pessoas que se convertem e que querem, acham, né, que podem ficar só dentro da igreja. Esse procedimento vai afastar o seu cônjuge de Deus. Eu conheço pessoas que se converteram e o marido não era cristão, e na melhor das boas intenções, a pessoa queria ficar dentro da igreja de manhã, de tarde, de noite, porque achava que dessa forma estava agradando ao Senhor. Isso trazia um peso na sua casa, isso trazia um peso no seu lar, e ao invés de trazer o seu marido para Jesus, esta irmã estava afastando o seu marido de Jesus, por falta de sabedoria, por falta de prudência. Então, temos que pedir muita direção de Deus quando nos encontramos numa dessa situação, em que o nosso cônjuge é um descrente, né? Se ele consente, a ordem de Paulo é, não se separe, os versículos 12 e 13. Se ele não consente, se ele não quer, então nos versículos 15 e 16, a ordem de Paulo é que se separem,
né? Como vai saber se você vai salvar o seu marido ou a sua esposa? Com todo o procedimento prudente que você tem tomado, isso não quer dizer que se salvará e você vai ter um inferno. Isso não quer dizer, Paulo aqui não está querendo dizer que você está livre para um novo casamento, a menos que haja adultério, né, ou prostituição dentro do seu casamento com o seu cônjuge que é descrente. Aí você estaria livre. É a carta de divórcio que Jesus falou por causa da dureza dos corações. E no final, Paulo encerra então esse assunto casamento falando: olha, você permaneça do jeito que você foi chamado. Fique diante de Deus como você está. Versículo 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Presta atenção que Paulo não está dando autorização aqui para ninguém pecar. Olha, se você tem prostituição, tem adultério, tem pecado, que você fique desse jeito? Não. O que é pecado continua sendo pecado, você tem que abandonar. O que Paulo está falando é, se você, ele trata disso nos versículos 18 a 28, né? Se você está circuncidado, né, você não precisa, né, desfazer a circuncisão, você nem se pode fazer isso, né? Se você não está circuncidado, também você não precisa circuncidar. Fique diante de Deus da forma que você é chamado. Se você foi chamado como um servo, como alguém que está debaixo de um senhorio humano, ele falou assim, olha, não procura fugir, né, do seu Senhor. Fique do jeito que está, né? Aquele que está casado, então, que não se aparte. Se você não está casado, a sugestão de Paulo é que você, se puder, não se case. Né? No versículo 27 ele fala isso. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Concluindo, meus queridos, o casamento é uma bênção, mas pode trazer muitas lutas e tribulações, como Paulo falou. Mas se você casar, você não está pecando. Se a solteira se casar, também não está pecando. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Bom, as tribulações na carne são os deveres de um marido cristão e de uma mulher cristã. Então, nós temos deveres com a família, com os filhos, priorizá-los, uma vez que casamos e constituímos família. A nossa família é a nossa maior prioridade abaixo de Deus. Não se esqueçam disso. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê direcionamento em todas as coisas. Contudo, a paz de Cristo seja o árbitro no coração de cada um que está me ouvindo nesta manhã, e qualquer uma dúvida que o Espírito Santo possa estar dirimindo essas dúvidas no coração. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, estamos aqui, Senhor, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Nós ouvimos, ó Deus, orientações da Tua palavra. Sabemos que o propósito inicial do Senhor era que, ó Deus, aquilo que o Senhor uniu não separa o homem. Mas, ó Deus, muitos temos dúvidas a respeito daquilo que o Senhor uniu. Ó Deus, muitos, ó Deus, na Tua igreja hoje são, ó Deus, colocados em condições, ó Deus, de divorciados e que se casaram. Meu Senhor, que não haja peso no coração dos Teus filhos, mas que o Senhor esteja direcionando e o Teu Espírito Santo esteja trazendo a paz ao coração de cada um. Ó Deus, que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, a nossa família, ó Deus, a nossa casa, o nosso cônjuge. Que o Senhor nos abençoe, que possamos priorizar o Senhor em todas as coisas. E a nossa família, se somos casados, ó Deus, seja prioridade para nós, o nosso cônjuge e os nossos filhos. Pai, que possamos ter, ó Deus, o trabalho, o sustento para, ó Deus, estarmos, ó Pai, abençoando a nossa família e depois nos ocuparmos da Tua obra na igreja ou no mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos leve, ó Pai, a um caminho muito mais excelente. Que a bênção do Senhor seja sobre todos os casais da nossa igreja. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos os solteiros da nossa igreja e os viúvos também. Que o Senhor nos direcione. Qual é, ó Deus, o melhor caminho a seguir?
Em nome de Jesus nós oramos. Amém.